Olá, queridos espectadores. Estamos aqui para mais um podcast Vida Saudável em Debate. Estamos no mês de outubro e o assunto aqui é criança. Mas, não fugindo aí do nosso Vida Saudável, nós vamos falar de alimentação, acolhimento na escola. E para isso, nós temos duas convidadas muito especiais. Vocês vão amar esse podcast. A Helena, que é uma garota de 9 anos muito esperta e que vai contar muitas coisas aqui pra gente. E nós temos também a Gislaine Rosato, que é diretora da escola da Helena. Então eu vou apresentar as duas daqui a pouco e a gente vai falar de assuntos ligados aí à alimentação infantil, acolhimento, enfim. Se você não curtiu ainda esse episódio, deixa um joinha, se inscreve no nosso canal e já encaminha esse episódio para os amigos. A Helena tem muitos amigos, eu tenho certeza que você é um deles que está assistindo a gente aqui. Então deixa um like para a Helena, tá bom? Eu vou pedir para... Eu sou a Edilene Oliveira do Empório Manjericão e eu vou pedir aqui, a começar pela minha esquerda, para a doutora Aline se apresentar. Boa noite, eu sou a Aline, sou médica, eu trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento, longevidade e envelhecimento saudável que você merece. Oi, gente, eu sou a Mayra, sou cirurgia dentista, especialista em odontologia estética, harmonização orofacial e odontologia ortomolecular. Sejam bem-vindos. Oi, gente, meu nome é Helena e eu tô muito feliz que hoje eu estou participando desse podcast e eu esqueci de falar, eu sou a mãe da Helena. Olha, muito orgulho, né? Com muito orgulho. Gislaine, por favor, se apresente. Oi, eu sou a Gislaine Rosati, eu sou responsável por 2 unidades escolares, uma em que a Helena estuda e uma também na freguesia do Ó. Os bairros são próximos e eu sou responsável pelas 2 como direção. Muito obrigada. Gente, a Gislaine é a nossa vizinha ali do Empório Manjericão, a unidade do Parque São Domingos, né? Isso, exatamente. Gislaine, vamos começar com uma pergunta que hoje é uma preocupação muito comum, a questão do acolhimento das crianças. Sim. Né? Como é esse... Eu lembro que na minha época o pai já te deixava, largava lá na porta da escola, né? E a gente que se virasse. Mas ainda bem que esse mundo mudou bastante. Como você recebe as novas crianças? Como é o acolhimento do seu colégio com essas crianças? Conta um pouco pra gente. Na verdade, essa é uma preocupação muito grande minha, né? E assim, querendo ou não, eu acabo fazendo com que a minha equipe haja como eu também gosto de agir. Eu me preocupo muito com o acolhimento, eu até exagero um pouco nesse sentido, tendo todos os telefones de todos os pais, eu atendo os pais fora do colégio no meu WhatsApp particular. Eu conheço todos os meus alunos pelo nome, né? E isso que eu tenho no Parque São Domingos, 500 e poucos alunos. Na freguesia do Ó, tenho 160 alunos e eu conheço todos eles. Eu acho que isso é extremamente importante porque você não vê o aluno como um número, você vê o aluno como uma pessoa, né? Eu posso, às vezes, até esquecer algumas coisas, mas aí logo vem a memória e eu sempre brinco com eles. Eu gosto dessa relação muito próxima com as minhas crianças, sejam elas pequenas como a Helena, ou ensino médio, até o final do ensino médio. E é assim que eu gosto de trabalhar. Tá? Então, eu me preocupo muito com essa questão de acolhimento do aluno não ser mais um dentro da escola. Ele é o meu aluno, ele é uma pessoa individual e que eu tenho que cuidar daquela pessoa do jeito que eu acho que é devido. E os meus professores, por sua vez, também, né? Eu exijo isso do meu grupo e o meu grupo é um grupo escolhido que tem esse perfil, né? Um outro às vezes destoa, mas eles acabam entrando também nessa como é que fala? Nessa mesma vibe, atitude, né? Nessa vibe, né? Eu não me canso de falar e elogiar a Gi com relação exatamente a essa conduta que ela tem dentro da escola. Então, assim como ela falou, eu sempre repito para todo mundo, os meus filhos não são números. Se eu precisar, se eu tiver qualquer problema, eu tenho livre acesso a Gislaine.
E eu já falei isso para ela. A Gislaine, ela são os meus olhos quando eu estou longe dos meus filhos. Que bom, que bom. E isso acaba sendo muito importante, até mesmo para a segurança da criança, né? Porque eu falo, na minha época, o diretor era alguém muito distante Muito da mal, gente. né? Era o mal, ir para a sala da direção sempre era algo assim, Ruim, né? Você tinha o respeito, mas também tinha o medo por um diretor. E isso é muito interessante, que o diretor da escola está presente com os alunos. Ele convive com os alunos. E isso traz uma segurança também para os alunos, até no desenvolvimento deles, né? Que assim, tenham acesso ao superior, que o superior não é alguém longe, alguém abstrato. Ter um superior em que você possa estar próximo, eu acredito que isso reflita na vida adulto, daquele adulto que às vezes quer pedir um aumento no emprego, Exatamente. quer você chegar no diretor para pedir um novo cargo. Então, porque algumas empresas falam, nossa, o diretor é algo muito distante. E isso acaba trazendo algo positivo para o aluno também, né? Eu acho. E assim, eu tenho alguns alunos, é muito interessante. Os mais antigos, eles já sabem dessa relação que eu tenho com eles, né? Os mais novos, que vieram de escolas agora recentemente, falam que nem conheciam a diretora do colégio, né? E eu sento na sala de aula, eu sento com eles no pátio, né, Nena? Eu converso. E assim, eu sou assim. Isso não é uma figura, sabe, assim, uma pessoa... estratégia, né? Não, eu sou assim. Acolhedora. Eu acredito que a educação precisa ser assim. Até porque o nosso lema é educando para a vida, exatamente o que você falou. Que assim, você tratando as pessoas, é óbvio, né? Eu dou essa oportunidade para que eles se acheguem a mim, mas eu exijo respeito, obviamente, né? Não tem aquela liberdade que eu tenho com um colega, mas assim, eles entram na minha sala, eles conversam comigo, eles brincam comigo, tudo dentro de um respeito, né? Que acho que isso é devido. E eu acho que isso acaba ampliando, eles acabam não tendo medo de falar com as outras pessoas, né? É o que você disse, eu acho que se for chegar, eu falo sempre para eles, sabe? A questão do trabalho. Então, tudo isso a gente tem trabalhado com eles, porque daqui a um tempo todos estarão no mercado de trabalho. Então, a gente costuma ensiná-los como eles devem lidar com o chefe, que eles não precisam ter medo, eles precisam ter respeito e eles podem falar o que eles quiserem falar, né? Tudo dentro, claro, de uma normalidade, obviamente. Mas, assim, isso que a gente trabalha dentro da escola, né? E isso acabou partindo de mim desde o primeiro dia que eu abri o colégio, né? Essa questão dessa intimidade, no bom sentido, com pais também. Às vezes até demais, né? Porque o povo não sossega, não dá sossego para ela. Eu tô pensando aqui como ela dá conta. Se eu com um WhatsApp quase enlouqueço. Eu tenho, acho que no meu WhatsApp, só pais, acho que uns 900 pais. Deus, porque eu tenho pai e mãe. Porque às vezes são separados, né? E aí o pai me liga, a mãe liga, chama, né? E na medida do possível eu respondo. Eu não demoro muito para responder, né, Má? Não. Parabéns, parabéns. Mas assim, é desgastante, assim, às vezes, mas assim, é o modo como eu gosto de trabalhar, tá? Muito bem. Helena, você sabe que aqui é um podcast de vida saudável, não é mesmo? Então a gente vai falar do quê? De vida saudável, alimentação saudável. E eu tô sabendo que uma fadinha me contou que você adora alimentação saudável. Você pode contar um pouquinho para as pessoas que estão assistindo pra gente aqui? Eu sei que sua tia tem umas perguntas aqui para fazer, para você também. Conta um pouquinho pra gente o que é alimentação saudável para você. Para mim, alimentação saudável é comer, tipo, legumes, frutas, beber bastante água, dormir bem também, saber o limite que você tem de comer também, né? Mas você tem que comer o quanto que você consegue, porque quanto mais, é pior. Exatamente, sabe que uma das bases da alimentação é isso, que
Quanto menos você come, gente, isso não é para passar fome, tá? Você tem uma longevidade, você vive por mais tempo. O excesso de comida pode diminuir o teu tempo de vida. Muito E bem. Helena, conta um pouquinho assim, já que estamos falando da escola, eu sei que você leva lanche na escola, né? E o que você costuma levar de lanche? Conta pro pessoal. Todo dia. Na verdade, nem todo dia. Às vezes eu levo chá sem açúcar. Ela Muito não bem, gosta de pôr muito açúcar no bem. chá. Tô adorando. Gosto, Acho que eu vou te né? contratar lá na loja. É, Fora o chá, tem mais alguma coisa que você toma sem açúcar? Suco? suco. Também toma sem açúcar, né? Alguns. Alguns, porque alguns são meio... Tipo Aí, de limão não rola sem É. açúcar, É, né? aí fica muito azedo. É. Mas Mas tem- assim, até dos lanchinhos, a gente sempre coloca na lancheira uma fruta, pãozinho com queijo. Você prefere também que a mamãe coloque É, pão com pasta de amendoim. Nossa, que e delícia! com whey? Com whey. E tem açúcar nessa pasta? Não. Não tem açúcar. E você aconselha alguma amiguinha sua quando você vê comendo muita porcaria na escola? Você dá uns toques assim, tá? Aliás, as amigas gostam dos lanches dela. É. Gente, aí, mamães, fica a dica, viu? Não é? Lembra quando a mamãe mandou o pão com... Mandei sanduíche natural. Fiz refogadinho de frango e tal, e mandei o sanduíche natural. E as amigas... Amaram. Amaram. Eu tava até falando. Ah, isso quer pode virar um experimentar? negócio, hein, Helena? Tô dizendo que você pode ganhar dinheiro com isso. Eu toda vez quando eu tenho alguma coisa saudável, assim, eu falo, quer experimentar? A minha mãe que fez. Aí eu vou dar um pedaço e aí elas experimentam. Aí elas falam se elas gostaram ou não. É, porque tem que experimentar. Se a gente não experimentar, como a gente vai saber se vai gostar ou não? Então, Mas também é um equilíbrio, né? Porque tem algumas porcaria, eu falo porcaria, né? Que é gostoso comer. Então, eu sei que você Sorvete. gosta de sorvete, chocolate, bala. bala. Mas tem que ter equilíbrio, né? Sim. Antes que quando eu, minha mãe e o meu irmão, o Luigi, a gente morava tudo junto, a gente não sabia disso. A minha mãe, ela sempre dava tangue. Todo dia. Mas ela parou, né? Agora sim. Porque senão a gente vai demitir ela desse podcast. Se ela continuar te dando tangue, ela Mas não faz participa muito mais. tempo. Quando eu tinha uns 3 anos. Aí a gente parou. Ainda bem. Senão, ó, a gente ia tirar a Mayra daqui, porque, gente, dar tangue não pode, né? Aos poucos a gente vai descobrindo alguns alimentos que a gente acredita às vezes que é saudável, porque tem lá a foto da laranja, Exatamente. porque é rico em vitaminas e tudo mais, e acredita que aquele alimento é saudável. Mas aprenda a olhar rótulo, ingredientes, tabela nutricional. Quanto mais ingredientes aquele alimento tiver, mais industrializado é. E se mais industrializado é, não é tão saudável assim. Então a gente acaba sendo enganado no mercado por alguns alimentos que tem um rótulo aí fit, baixa caloria, Zero açúcar. vitaminas, zero açúcar, muito bem. Às vezes a gente acha que o alimento é saudável porque está escrito zero açúcar, mas quando você vai olhar, é cheio de conservante, adoçante, alguns adoçantes fazem muito mal. Então, o mercado, infelizmente, de marketing aí pega muito pesado às vezes. Mas a mamãe aprendeu, não aprendeu? Sim. Até porque, gente, hoje a gente tem muita informação sobre alimentação, mas há 8 anos atrás, até há 5, 6 anos atrás, a gente não tinha essa quantidade. Então era muito mais difícil a gente saber. Hoje não tem desculpa. Mas há algum tempo atrás eu dei para os meus filhos também. A gente estava rindo aqui, mas, gente, dei. Óbvio, eu não sabia que era ruim. Também, Exatamente por isso, porque tem uma propaganda Sim, que vem sim. lá o rótulo com a laranja, igual a Aline falou, e você acha que E aquilo é você não saudável. sabe né? se faz tão mal assim. Exatamente. Né? Hoje a tipo, gente você tem sabe. que olhar nos ingredientes, tipo, se tiver açúcar em primeiro,
aí tem mais. Nossa, muito Quando bem. é primeiro, mas se tiver É isso água no mesmo. primeiro, tipo, ou o suco mesmo, aí já é um pouquinho mais saudável. Exatamente, o primeiro ingrediente é o ingrediente que mais tem naquilo. Então, se for açúcar, muito bem, Helena. Legal. Uhum. É exatamente isso. Tem que aprender a ler ingrediente. E você já sabe ler, então quando você for A minha comprar. tia que me ensinou isso. Muito bem! Olha, essa tia tá boa. Gislaine, vamos. A gente sabe que para o desenvolvimento infantil, a brincadeira ela é fundamental, né? A gente sabe que para o desenvolvimento cognitivo, para a sociabilidade. Sim. Você pode falar um pouquinho para gente Então, sobre o brincar, não um videogame. Ah, não, videogame zero, tá? Eu sou super contra videogame. Eu sei que hoje, né, a maioria das crianças tem em casa, mas o brincar, principalmente na primeira infância, é extremamente importante para o crescimento da criança. Crescimento, eu digo, para a coordenação motora, fina, grossa, a lateralidade, isso é tudo muito importante na primeira infância, né? Então, você estimular as brincadeiras e depois, nas aulas de educação física, quando eles já são mais crescidos, você conseguir introduzir algumas coisas para que eles também tenham essa vida mais saudável, essas brincadeiras até dentro da própria educação física, eu acho muito, muito importante. As pessoas acham que educação infantil não é nada importante para a criança, né? Ah, não, eu vou lá, ele vai ficar, eles vão cuidar do meu filho. Não, a educação infantil ela é a base de tudo, né? Se você trabalha brincadeiras dirigidas, a criança terá uma boa lateralidade, ela saberá o que é direita e esquerda, ela vai andar corretamente. Você trabalha a coordenação motora fina, grossa, na brincadeira. Então, você acaba desenhando no chão, a criança anda em cima. Sabe, brincadeiras que às vezes os pais acham que é tão bobinha, Sem e na verdade, sentido, sem né? sentido, e na verdade não é não. Isso tudo fortalece, por quê? Porque quando a criança vai para o primeiro ano, ela já está, que entra a alfabetização, até no caso do pré, né? A criança já está preparada, de certa forma, para que ela entre nessa questão de alfabetização com mais segurança, né? Então, por isso que a brincadeira é bastante importante. E em casa também, né? Ah, em casa, sem dúvida, né? Eu acho que esse videogame tem que ser deixado um pouco de lado, sim. Até porque eu vejo que eu tenho recebido algumas mães e dentro dos próprios jogos eu acho que eles estão, além de bitolados, né? Muita besteira, muito palavrão. Eu acho que eles precisam. A maioria mora em condomínio. Desçam, organizem um jogo de vôlei, façam alguma coisa, né? Desçam um pouco em casa, não sei. Procurar diversificar. Não digo que o videogame tem que ficar de lado, Porque faz parte da geração deles. A gente não tem como tirar, né? Mas diversificar um pouco isso, sabe? Um jogo de tabuleiro, isso eu acho muito legal. Lá na escola a gente faz, o Rodrigo, professor de educação física, ele faz assim os 15 dias de tabuleiro. Então nós fazemos um campeonato de damas. Eu acho que tudo isso faz com que o aluno também pense, crie estratégias de defesa, aquelas coisas que a própria dama dá, né? E o xadrez, desculpe até te interromper, mas com o xadrez, também, em casa, a gente tinha o hábito, quando meu pai era vivo, de jogar xadrez, né? Que ele ensinou eu e as minhas irmãs a jogar. E depois que ele partiu, isso acabou ficando um pouco distante da gente. Mas o Luigi e a Helena trouxeram isso de novo para dentro de casa por conta da escola. Então, o jogo de xadrez. Porque a gente tenta diversificar. Né? Na escola, eu não uso muito a internet, né? Eu sei que sim, é preciso, mas assim, só em algumas aulas que nós utilizamos. Nós procuramos usar mais a questão do pensamento, a criança falar, ela ter ela criar o seu pensamento próprio, né? Essas coisas que a gente trabalha na escola, porque hoje você vê muitas escolas oferecendo de tudo. Né? E assim, não que eu seja totalmente contra, mas eu acho que você pode melhorar algumas coisas, mas você não pode perder a essência. Então a criança tem que pensar, ela tem que ler, ela não pode ficar no computador o tempo todo. Como que ela vai fazer uma redação no Enem futuramente, se ela não sabe escrever?
Porque a leitura da internet é uma leitura pronta quase. A criança digita, já sai quase que a palavra feita ali, né, com o corretor e tal. A criança acaba não lendo. Então, a gente sempre fortalece essa questão da leitura, da escrita, né, do pensamento, dela criar o seu próprio pensamento, a sua narrativa. Eu acho isso tão saudável, gente. Eu acho tão gostoso você ouvir o que a criança de fato pensa e não colocá-la numa sala cheia de computadores que ela acaba não criando praticamente nada, né? Vai para o mais fácil, né? É mais fácil, exatamente. E a Organização Mundial da Saúde também traz falando sobre tempo de tela. Exato. O que é isso, tempo de tela? Tela a gente considera computador, celular, televisão, videogame, tudo que tem tela. A Organização Mundial de Saúde fala, menor de 2 anos está proibido. Tempo de tela, 0. De 2 anos a 5 anos, o tempo de tela, 1 hora por dia. Então, se a criança ficou meia hora no computador, sobra meia hora para um desenho, por exemplo. E dos 6 anos aos 10 anos de idade, 2 horas de tela por dia. E aí a gente consegue perceber que tem crianças entre essa faixa etária que eu falei, que ficam 3, 4, 5, 6 horas aí contando celular, videogame, desenho, série, e que a recomendação até os 10 anos, de 6 a 10 anos, são só 2 horas por dia. A famosa babá eletrônica, né? Mas saibam que lá no outro colégio, né, não do Parque São Domingos, da freguesia, todas as salas têm tela, tá? E no berçário, a gente minimiza a tela e é a música ouvida e não a tela. A tela eu não coloco, né? E mesmo, posso só embalar uma questão da Claro. alimentação que eu acho muito interessante. De uns anos para cá, mudou muito. Então, eu acho uma graça quando eu vejo as lancheiras, né, dos pequenos principalmente, porque os maiores acabam comendo na cantina, não digo todos, mas a grande maioria, né? Eu vejo assim, muito bonitinho. Os pais fazem aquelas carinhas no pãozinho, tem a frutinha já, tem queijo, tem até azeitona um dia eu vi, eu achei tão interessante aquilo. Então, assim, um pouquinho de cada coisa, mas uma lancheira tão bem feita, coisas que, como você disse, há 5, 6 anos atrás, a gente não via. Eu vejo hoje. E essa questão da tela, hoje eu sou muito cobrada, né? Eles não querem que assista. E isso, na outra escola, como eu tenho desde o berçário, eles não querem que assista até os 4 anos. E os pais, assim, são unânimes e vêm e exigem essa postura do colégio. Eu acho isso muito legal. Bom ouvir isso. É muito legal. E É faz muito com legal. que o professor também consiga criar outras atividades que não envolvam a tela. Porque é muito mais fácil você colocar um desenho e ficar sentado, né? Então, o professor tem que pensar em N atividades para ocupar aquelas crianças naquele período. E Helena, me conta, você tem alguma brincadeira preferida? Eu gosto muito de esconde-esconde. Ai, também. E pintar. Pintar, Desenhar. que legal. Essas coisas. Esconde-esconde cansa, né? A Helena faz curso de desenho. Que legal, muito bem. E também você faz piano, né? Exatamente. Ah, que acho maravilhoso. Piano é maravilhoso, né? É O maravilhoso. desenvolvimento Sim, para criança exatamente. é fantástico, né? A música. Audição, música, A música. memória, tudo Exatamente. trabalhado. Eu sempre tive vontade de aprender piano. Eu também. Mas nunca é tarde, né? A gente pode começar. Acho lindo. Bom, já que a gente está falando de brincadeira, contabilidade não é coisa para amador, não é brincadeira. Então, nós vamos chamar o nosso patrocinador aqui, a Pavão Contabilidade, que é o nosso patrocinador, e ele não brinca em serviço, né, Aline? Não, com ele não tem brincadeira, tem resolução dos seus problemas. Contabilidade Pavão, especialista em contabilidade médica. Mas não é só para médico não, para toda a área aí de saúde, ele resolve todos os problemas.
abre empresa, emite os boletos aí dos impostos, e tudo aquilo que você precisar voltado aí para contabilidade, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ele vai te auxiliar. Ele é meu contador particular, meu e da minha empresa, desde quando eu me formei. E ele tem um recado aqui para vocês. Produção, pode colocar pra gente, por favor? Olá, podcast Vida Saudável Debate, tudo bem? Eu sou o contador Matheus, da Pavão Contabilidade Médica, e passo a deixar um recado para você, médico ou profissional de saúde que está com a vida burocrática. Está precisando reduzir seus impostos, abrir sua empresa médica, resolver burocracias com hospitais? Entre em contato conosco. Nós, da Pavão Contabilidade Médica, estamos à disposição para ajudá-lo e resolver todos os seus problemas. Aguarde seu contato. Pavão Contabilidade Médica, entre em contato com eles e contrate o serviço deles, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso aí. Pessoal, o nosso patrocinador, a gente tem um patrocinador que é a Agni Alimentos. A Agni faz comidas congeladas, mas é uma comida muito diferente, sem conservante, 100% pura, e é feito numa fazenda. Então, os temperos são adquiridos ali na própria fazenda. E não tem, por ser super congelada, ela consegue manter as propriedades do alimento praticamente na íntegra. E em vez de você ficar comendo porcaria, ficar pedindo fast food, ir naquela lanchonete que você sabe que não é legal, você pode ter uma marmitinha em casa. E aí evita de você ficar comendo alimentos errados. É uma forma de você se manter regrado. Nós vamos apresentar aqui um vídeo da Agni Alimento e você vai conhecer a fazenda onde o alimento é preparado. Produção? A senhora tá dando fome já. Ai, eu já comi, é uma delícia. Aí você vende na tua loja? Vendo, a gente vem, a gente está trabalhando com eles e realmente é uma delícia, assim, Deve porque ser delicioso. é delicioso, né? A gente tem essa impressão que às vezes comida congelada não é uma comida boa, mas a tecnologia evoluiu muito, porque antes, quando você faz uma comida e você não passa por ultracongelamento, ela continua cozinhando ali no processo, e às vezes isso não traz um sabor interessante. O ultracongelamento faz com que mantenha a propriedade, a textura, então é interessante. E hoje em dia as pessoas ficam, eu vou pedir, eu ia até falar o nome, vou pedir no delivery e tal, e aí dificilmente você acha em delivery alguma coisa que seja saudável. Você vai achar hambúrguer, batata frita, cachorro quente, pizza, esfirra, e aí você acaba consumindo um alimento. Eu tenho mães que compram para criancinhas, bebê, 1 ano, 2 anos, porque como não tem conservante, às vezes ela não tem tempo de fazer uma refeição, então ela compra a comida congelada. Então, Legal, bom saber. é bom saber, é prático, né? Todo mundo precisa de praticidade hoje em Isso dia. mesmo. E Helena, falando em comida, eu tô sabendo aqui que você ama uma pimenta. Exatamente. É verdade? Sim. É maravilhoso. Eu também, eu sou da turma da pimenta. Eu Eu adoro também. pimenta. Adoro. Você tem alguma receita assim que você gosta de Onde você põe a pimenta? Como você usa? Eu uso na carne. Tipo, eu tenho uma negociação com a minha mãe que tem algumas carnes que eu não gosto. Aí eu falo, como que é a carne que eu não gosto? Então eu vou pôr pimenta. Aí fica gostosa. Exatamente. Então, com a pimenta o tempero fica melhor, aí você come porque fica gostoso. É só mudar, então, o jeito de comer aquele alimento, e aí você pode começar a introduzir isso também aí pro seu filho aí de casa. Às vezes ele não gosta do cozido, prefere o assado, às vezes não a pimenta, porque raramente uma criança gosta de pimenta, mas se for o caso aí do seu filho, mas às vezes um molho, né? É que nem a cenoura, né? A cenoura Eu não gostava, mas agora eu tô gostando. da cenoura crua. Cenoura cozida você não gosta, né? Mas você coloca pimenta em tudo, não? Não, Porque eu coloco, eu sou a rainha da pimenta. Eu adoro. eu também gosto. ponho no arroz, às vezes, nas carnes. É. E você gosta de pimenta ardida? Sim. Uma pimenta ardida que eu gosto é malagueta. Mas só um pouquinho, senão arde muito. Sim, mas eu pego uma inteira e eu vou cortando.
Deus! É. Que delícia ouvir isso! Que delícia, porque o que eu mais ouço lá são crianças que não comem verdura, não comem legumes, tem criança que simplesmente não come, tem criança que come arroz, É verdade. né? Tem mesmo. E aí, Gislaine, a gente sabe a importância da alimentação no desenvolvimento dessa criança, na aprendizagem, né? Sim. Porque não dá para uma criança aprender se ela não tiver bem alimentada. Mas acho que também é a experimentação, Sim. né? Lá na escola, tem nós terceirizamos a questão da alimentação, tá? Mas é tudo dentro de todas as normas, tem uma nutricionista responsável. Mas assim, o que você disse é verdade, mas é porque eu particularmente, creio que a família acaba não oferecendo, e tudo bem eu comer arroz. Eu tenho sim crianças que comem arroz puro e não comem nenhuma mistura. E nós conversamos com as famílias, mas eu não sei. Eu não sei se a família não se preocupa ou se a família tem o hábito de não dar uma alimentação mais saudável, e sim, como você disse, um fast food, né? Que a criança mais geralmente fácil, né? come. Mas a gente, né, no Parque São Domingos, nós trabalhamos com eu terceirizo, e lá na freguesia eu contratei um chefe. Ai, que legal! E ele faz a comida fresquinha todos os dias, né? Então ele consegue criar algumas coisas, né? Esse chefe, para que as pessoas saibam, ele é um amigo meu de infância, mora próximo à minha casa, e ele é um chefe mesmo, já trabalhou em grandes restaurantes. E ele falou: você quer que eu faça a sua alimentação? Eu falei: eu quero. Então ele começou a fazer. E é muito interessante você ver o manuseio de tudo. Sim, é uma delícia. É muito legal. E aí ele prepara pratos diferentes, né? Isso só lá no outro colégio. A gente está tentando trazer ele para cá também. Eu assisto Masterchef toda semana. Ai, eu é sou muito super, legal, eu né? adoro. E eles Eu criam tenho- do nada pratos super diferentes, né? Então ele faz algumas coisas bem legais. Em casa, eu e os meus filhos, a gente cozinha juntos, assim, é um hábito familiar. acho muito E isso é um legal. hábito desde pequeno. Então, assim, se você pegar meu celular, o que a gente mais tem é troca de receita. É muito engraçado, porque vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é uma troca de receita. Isso muito legal. Porque a gente tem esse hábito desde pequeno, colocava na cozinha para fazer comigo. E esse hábito foi para a vida adulta deles. E até hoje a gente faz as refeições juntas, assim, todo mundo colabora. É lógico que às vezes um dia ou Não outro dá, sou eu né? que faço, ou eu chego mais tarde, eles preparam. Mas no geral, principalmente de domingo. De domingo a gente faz o almoço todo mundo junto. É muito legal. A gente muito acaba legal, trazendo é muito legal. novamente o exemplo de dentro de casa, Família, né? Da família. Então, assim, um dos podcasts eu cheguei a falar, às vezes você quer introduzir uma alimentação saudável na criança, mas você não dá o exemplo. Então, assim, você toma um suco, um chá com açúcar e quer que a criança dentro de casa não tome sem açúcar. Você come o fast food, a pizza, o lanche e quer que ele se alimente com a sopa e depois come a pizza. Então, assim, o exemplo tem que ser dentro de casa, né? Então, desde a alimentação, Sim. do cozinhar em conjunto, de oferecer frutas, legumes, verdura, essa história da alimentação e tudo mais que vem dentro de casa, o colégio também tem essa responsabilidade, ele Sim. ele tenta introduzir, mas a família em conjunto também precisa, não adianta o colégio fazer e a família não, tem que ser um conjunto. Então, vem desde pequeno, né, Sim. isso. Os cardápios, eles sempre são mandados com uma certa antecedência para os pais também saberem o que eles comem. Mas eu acho que isso ajuda, de certa forma, o pai saber o que ele está comendo na escola e, assim, aguça um pouco a curiosidade de fazer algo diferente, né? Sim. Mas, como eu disse, tem crianças que não têm mesmo o hábito, que não comem. E, em contrapartida, tem umas que, assim, que repetem, que comem muito verdade. bem, né? Aliás, quando o Luigi e Helena ficavam para almoçar na escola, é que o Luigi, aliás, eu sinto de não ter mais, porque ele adorava. Ele entrava na fila, Tinha uma fila gigante. Assim, ele repetia sempre, É sempre verdade. falavam muito bem das Essa refeições. semana eu atendi um casal, né? Que a filha de 5 anos com colesterol altíssimo. Aí você vai perguntar, a mãe falou assim, mas ela só come doce.
Mas a responsabilidade é de quem? 5 anos, né? A criança Então- vai no mercado comprar um doce não tem nem sozinho? cartão de crédito. Então não tem nem o que Então falar. não tem. E é um perigo, a gente falou disso já em outros episódios. O índice de crianças diabéticas e com obesidade está imenso. E, Helena, me conta aqui, eu preciso saber de mais algumas coisas. Pode falar. O que mais de alimento você gosta, assim? O que você... você faz receita na sua casa? Às vezes. Não, né? Vou te levar lá pra mim, pra você fazer comida. Um alimento que eu gosto muito mesmo é pepino. Que delícia. Pepininho conserva É você come, refrescante. né? Refrescante. E eu também gosto de champignon. Champignon. Que delícia. Você sabe que champignon é um alimento rico em proteína, né? Eu vou contar, se sua mãe não tá Azeitona ouvindo aqui, ó. também. Sua mãe não tá ouvindo, mas você pode substituir tirar um pouquinho da carne e comer mais champignon. Tem as mesmas propriedades. Mas você não conta pra ela, tá bom? A saladinha de tomate da vovó com bastante Também. cebola. Então, Cebola, você gosta? Gente, essa criança não existe. Gosta de pimenta, cebola, não gosta de açúcar. não, até Ela gosto. gosta, Ela né? gosta de açúcar, mas não no chá. Não, não Ah. chá. Por causa que aí tira o gosto. Suco Ai. de abacaxi você também tomou esses dias sem açúcar? Tava sem açúcar. Ela não gosta de suco de Eu não Foi gosto de suco do que abacaxi. ela fez sem açúcar? Teve algum suco que você tomou sem açúcar esses dias? Se não foi abacaxi, foi algum outro, então. E hoje, no almoço, eu tomei chá que era misturado. Sim. Que interessante. Que interessante. Chá sem É, açúcar, né? chá É sem uma açúcar. dica aí. Hoje, na hora do almoço, né? A gente preparou um chá. Agora, nesses dias aí de calor, a gente preparou o chá, colocou na geladeira e a gente serviu esse chá gelado aí. Chá de ervas mesmo. Cidreira, camomila, enfim. E tomou gelado. E às vezes os pais mandam aqueles sucos de caixinha, que de novo não são sucos. E Puro porque açúcar, falar, né? é puro açúcar, mas vai tomar o que na refeição? A gente pode tomar água, pode mandar água nessa lancheira, que às vezes as crianças nem tomam o suficiente. Ou pode mandar um chá, que é muito mais saudável Ou do que um suco chá. também. Ou um suco Mas também. tem que ver os ingredientes. Exatamente. Se for água, aí tudo bem. Mas tem que ver, tipo, se for o último, for açúcar, aí vai ser mais ou menos. É porque, assim, Exatamente, Helena. tem dia que a mamãe até manda um suco. Mas na hora que eu vou comprar o suco da caixinha no supermercado, existem Você sim vê, né? alimentos que, mesmo industrializados, são bons, são saudáveis, né? Sim, sim. Não é porque ele é industrializado que ele é ruim, né? Embalado, na verdade, né? Exato, veio de uma indústria, vamos É, colocar né? assim. Então, quando eu vou comprar, isso aí eu aprendi com a Aline também, é observar os ingredientes. Então, se você prestar atenção lá no rótulo, na hora que for comprar o suco de caixinha, fizer a comparação, você vai observar que tem sucos onde o primeiro Tem ingrediente é açúcar e um monte de conservantes, e tem ingredientes onde existe suco apenas. Suco de uva, por exemplo. Suco de uva, suco de maçã. Existem muitos sucos que, assim, o ingrediente é único. É a fruta. Vamos tentar Então- fazer depois um podcast só sobre rotulagem, que é um tema bem Legal, interessante. Bem interessante. Então não é Estamos- que não dá para consumir, dá, desde que você observe essas questões, né? Lá no colégio, né? De novo eu falo, as mães exigem muito. Eu digo na outra escola, tá? E a gente passou a não dar água, mas nem durante o almoço. Eles não tomam água. Durante a refeição. Durante a refeição. Não tomam água. E no lanche, pouco elas mandam um suquinho, tá? Elas mandam frutas. Então, eu acho que faz o papel do suco, né? Porque são frutas bem... Ricas em água. abacaxi, melancia, né? E no parque, onde a Helena estuda também agora. Eu tô vendo que, assim, existe agora esse hábito de mandar frutas que tem mais água para que ele não consuma tanto, ou um refrigerante, ou um suco de caixinha. alguma Nossa, eu coisa fico tão assim. feliz de ouvir isso. Eu acho que dá um tá alívio. começando a ter uma Sim. conscientização maior, Sim. porque eu acho que foi uma geração de
tanto alimento não saudável, Verdade. de começar a obesidade infantil e doenças que não eram para ter na infância, né, e no adulto jovem, que agora está começando a ter o adulto jovem, e a criança, que está existindo uma conscientização maior, e que os pais estão trazendo isso agora para os filhos, né? Então, com essa Que história bom, da né? longevidade aí, do adulto envelhecer de forma saudável, eu acho que eles estão começando a A ter mais trazer consciência, isso, né? ter mais Sim. consciência também, né? Que bom, né? Estamos partindo para o final. Ah, Ele não queria saber se você quer perguntar alguma coisa para alguma de nós, para sua diretora, se tem alguma curiosidade, ou se você quer contar alguma coisa. se quer pra contar alguma coisa que a gente. gente não te perguntou. Algum segredo da sua mãe? Não, segredo não pode porque vai ao Não ar. pode. Tem uma coisa que eu faço bastante. Eu gosto de dormir cedo. E acordar legal. cedo. Nossa, que bom. Com a Helena não tem tempo quente. Dá 8h30 da noite. Muito bem. Tô Tá com capotada. sono, tô com sono. Então vai, escova os seus dentes e cama. Muito bem. Gostei de saber dessa Parabéns, informação. Helena. Parabéns. Sadas. Eu vou já pedir as considerações finais para a doutora Aline, porque passou rápido, né, Gislaine? rapidinho. Passou, não mesmo. passou? É uma delícia bater papo aqui, né? Adoro Você bater vê. papo. Muito obrigada por ficar com a gente até agora, a esse horário. E eu quero falar para vocês incentivarem os seus filhos a ter uma alimentação mais saudável. Inclua frutas, legumes, mude a preparação do alimento. Às vezes o seu filho não come a banana, por exemplo, a fruta, mas uma vitamina, às vezes ele consome. A cenoura crua, mas a cenoura ralada no arroz, ele pode consumir. Criança precisa de nutrientes, precisa de vitaminas, precisa de frutas, legumes, verduras, carne, ovo, frango. Isso é uma alimentação saudável para a sua criança. Introduza essa alimentação, mude o modo de preparo, que eu tenho certeza que seu filho vai gostar e vai começar a comer. Muito bem. Exatamente. Doutora Mayra. Gente, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Para você aí que estava do outro lado da telinha, meu recado vai aí. Esteja presente na vida dos filhos de vocês. Compartilhe das coisas dos filhos de vocês. Estudem com eles. Estejam mais presentes. Mesmo que o seu tempo seja escasso, mas aquele pequeno tempo que você esteja lá, esteja presente. Desligue o celular. Fique com ele. Ele quer a sua presença. Não é o seu presente, não é você oferecendo coisas materiais para ele que vai substituir a sua presença. Então, esteja com eles. Não espere o tempo passar para você se arrepender e olhar para trás e ver que passou e você não estava lá. Tá bom? Fica aqui meu recado. Beijo grande e vejo vocês semana que vem. Helena. Gente, vocês prestem atenção com seus filhos. Eles querem a sua atenção. E aí, às vezes, você fica mexendo no celular no tempo seu livre, quando você não tá trabalhando. Aí eles ficam lá pensando, será que a minha mãe, meu pai, não gosta de mim? Então, preste atenção neles. Um beijo grande. Tchau! Gislaine. Eu faço as palavras da Mayra as minhas, né? Eu acho muito importante, sim, que vocês fiquem atentos aos filhos, para que esses filhos, quando tiverem dúvidas, questionamentos, venham tirá-los com vocês e não com uma pessoa estranha, que talvez essa pessoa não seja de boa índole e acaba estragando tudo que você já fez durante todo o processo, né? Então, isso eu faço as palavras delas, as minhas. Eu acho que é bastante importante que a família esteja atenta a qualquer mudança de atitude, entre um pouquinho no quarto para ver o que o seu filho está fazendo, chame para conversar. É isso.
Tá? E muito obrigada pelo convite, amei, achei muito gostoso. Obrigada. Tá? Espero vir outras vezes. Com tá bom? certeza. Um beijo. Eu quero agradecer a presença da Elaine, da Gislaine, da Mayra, por ter permitido que a Helena viesse aqui fazer esse podcast com a gente. Foi uma delícia, posso dizer que foi um dos melhores podcasts que a gente fez aqui. Foi muito legal te conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais o trabalho da Gislaine. Obrigada. E o meu recado para você é, mês de outubro, mês das crianças, talvez você não precise dar um presente caro e ir na loja. O seu tempo, a sua disponibilidade, o seu momento de brincadeira talvez seja muito mais importante do que aquele brinquedo que você vai ter que parcelar em 20 vezes. Então, dê atenção, porque como elas já falaram, o tempo voa. Não esquece de compartilhar esse podcast com os amigos, com os filhos. A Helena deu várias dicas. Coloca ali para o seu filho assistir, para ter como exemplo. Uma criança que come pimenta, come cebola, deixa toma o chá like sem açúcar. também, Deixa o não like. esquece. Manda aqui, ó, nessa câmera aqui, Helena. Deixa o like, gente, não se esquece. E também se inscreve no canal. Muito bem, E ativa o gente. sininho pra receber todas as notificações. Muito bem. Gente, então eu não tenho mais nada o que falar. A Helena encerrou super bem. Tchau, Tchau, gente. Gente, um Tchau. beijo grande.